Fim de jogo lá na Vila Belmiro. Corinthians consegue perder do Santos por 3-1 de forma vergonhosa, a postura do time, né? E, enfim, falar um pouquinho desse jogo. Tentar não me mexer muito com essa cadeira, né? Além do Corinthians, a cadeira consegue me irritar com esse barulho. Mas vamos lá. Eu acho que pelo menos uma notícia boa a gente teve hoje, né? Pelo menos uma notícia boa. A gente vai falar sobre isso também, mas vamos partir do jogo, né? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Se você quiser e puder contribuir com o Pix ou Valeu também, qualquer valor ajuda demais. Enfim, vamos falar. Olha, gente, meu Deus, cara. Como é difícil, mano. Como é difícil. Como é difícil, parece que você não ter mais. Tipo assim, você chegar num nível de desgaste emocional com uma das coisas que você mais ama, sabe? Quando eu tento. Quando a sua mente, assim, ela volta no tempo, né? E você lembra das coisas boas que você viveu torcendo pro seu time de coração. Tudo que passou, até teve, né, altos e baixos, né? E faz parte. Teve momentos muito difíceis na história do Corinthians, né? Que eu particularmente vivi, que no caso do rebaixamento, né? Em 2007 e tudo mais. Só que aquilo, eu vou usar isso de exemplo, que, tipo assim, foi uma das coisas mais difíceis para o torcedor corintiano, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, durou um ano, né, o Corinthians foi rebaixado, aí volta e também conquista um título de Copa do Brasil, um título paulista, com o Ronaldo Fenômeno, e aí você vê o time do Corinthians, assim, tipo, evoluindo, aí, né, aí os jogos da Libertadores ali, aí um time que fracassa nas oitavas, né, várias vezes ali consecutiva, aí passa vergonha na pré-Libertadores, né, e tudo mais. Só que aí você vê que, tipo assim, fica oscilando para cima e para baixo, né, que aí o time, ao mesmo tempo que tinha a situações vexatórias, mas conseguia se reerguer, na sequência conquistar algum título, ficar um bom time, né, gente, eu tô falando da parte que eu vivi, tá? Não tô falando anteriormente, tudo mais, tô falando da parte que eu vivi de Corinthians. Porque eu comecei a acompanhar mesmo, né? Beleza, desde criança eu falo que torço pro Corinthians, mas acompanhar mesmo o futebol, os jogos do Corinthians e começar a entender foi a partir de 2005, né? Então, particularmente estou falando da era que eu vivi torcendo pro Corinthians. E aí, né, depois veio aquela sequência, né, histórica de Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes, que o ápice, né, o ápice ali pro torcedor corintiano. E aí, beleza, aí depois de conquistar o Mundial, o time começa, né, a ficar mais ou menos, mas aí depois conquista outros títulos e vai indo, isso até 2017, né, vamos dizer assim, fica no altas e baixas ali. E, tipo assim, só que atualmente o Corinthians ele tá numa situação que, além do futebol em campo, né, tem a parte política, a parte dentro da instituição Corinthians, que, cara, que chega num desgaste emocional do torcedor, que eu acho que a maioria do torcedor tá assim também, exceto aquele que só fala que torce, consegue assistir só os jogos e não acompanha a política do clube. Puta, que cadeira insuportável. Ai, deixa eu beber água, peraí, gente. Bom, e aí você fica se desgastando com a situação do clube, aí você fica todo ano, praticamente todo ano, o time lutando contra o rebaixamento. Tudo bem que esse ano não tá tão desesperador, né? Mas ainda assim tá numa situação complicada. E a gente fica vivendo isso de Campeonato Brasileiro ano após ano, cara. Ano após ano, assim. Então, não tem como não desgastar, sabe? E aí é o que eu tô falando, né? E fora isso, aí tem a situação de bastidores do clube. Desculpa estar falando sobre isso e não sobre o jogo em si, né? Mas eu precisava fazer esse pequeno desabafo aí. Enfim, aí você vai num jogo desse,
Falando desse Campeonato Brasileiro, tipo, o Corinthians consegue a proeza de enfrentar o Sport, o pior time do campeonato, o pior mandante do campeonato, e consegue perder lá na casa deles. O Corinthians foi o time que conseguiu perder para o Sport. Aí, não satisfeito, o Corinthians enfrenta o segundo pior time mandante do campeonato, que é o Santos, e perde de forma vexatória. O Corinthians faz, não menosprezando o futebol do Santos hoje, porque eu acho que fez um bom futebol, mas o time do Santos não é um bom time. Não é à toa que é um time que também está brigando para não cair. Só que quando joga contra o Corinthians faz qualquer outro time que joga contra ele parecer o Bayern de Munique, parecer o Barcelona. É inacreditável, mano. É inacreditável. E sabe o que esse jogo em específico, não tem como a gente elogiar um jogador. Isso eu tô falando da escalação inicial do time. Não tem como você apontar um jogador ali culpado do primeiro tempo do Corinthians, porque foram todos, exceto pelo goleiro, porque o Felipe Longo não dá nem para culpar ele, mas sempre tem alguém que tenta achar de alguma forma, né, para culpar o goleiro, mas o restante, Maicon errando passe, Ranieri, Mateuzinho, o time todo, meu Deus do céu, o que o Andileri, olha, o Hugo, sinceramente, assim, um desastre o primeiro tempo do Corinthians. Aí o Corinthians toma o primeiro gol, beleza, o primeiro gol de bola parada ali, escanteio, né, logo com 3 minutos e pouquinho de jogo. E nesse momento, né, você vê que o time do Santos está dominando o time do Corinthians e o Corinthians errando tudo. Eu queria entender por que treinador brasileiro, né, e não generalizando, mas generalizando também, porque a maioria faz isso, se não todos, nunca o time uma bosta, o time que você vê que, tipo assim, é o coletivo mesmo que não tá entregando, o time que tá errando o passe e tudo. Gente, é proibido. Não pode fazer alteração no primeiro tempo. Não pode. Tem que esperar mesmo ir pro intervalo. Você tem que deixar o seu time ali sofrer o primeiro tempo todinho, o jogo todo ali. Você vê que o time tá uma bosta e você não pode fazer alteração. Por quê? Porque queima jogador? Cara, meu Deus do céu, mano. É inacreditável. É inacreditável. Tipo assim, os caras preferem, vamos supor, não queimar um jogador, tirando ele no primeiro tempo, do que e deixar o time numa situação completamente difícil, do que tentar consertar o que tá tudo errado. Aí beleza, aí o Corinthians sendo amassado pelo Santos, tava dando sorte de tá perdendo apenas por 1-0, o Yuri Alberto e o Guinegão quase não pegava na bola, quando pegava era porque eles tinham que recuar, mas logo perdia no meio campo, e o meio campo do Corinthians não existia. E aí beleza, vai pro intervalo, o time volta, ele faz algumas alterações, tira o Guinegão, ó, parabéns, né? Parabéns. Ali nessa situação tira o Guinegão. Não entendi por que o Ranieri, não, desculpa, por que o Andileri e o Hugo continuaram no jogo? Por que os dois, principalmente o Andileri, por que continuou no jogo? E aí, beleza. E tipo assim, e o tempo vai passando. Aí tem o pênalti infantil do Bidon, que também não tava jogando bosta nenhuma, e faz um pênalti ridículo. É que eu falo, além de ser um time frouxo, um time que escolhe quando quer jogar, é um time burro. Quantos pênaltis burro esse elenco do Corinthians já não cometeu? É Kaká, é Bidon, todos eles cometem pênalti burro. E aí, beleza. Cara, e o tempo vai passando. Garro no banco, Memphis no banco, e nada de fazer alteração, e nada de colocar os caras pra jogar. Eu, sinceramente, agora de cabeça que eu não lembro se o gol do Ranieri. Acho que o gol do Ranieri, o Memphis e o Garro não tinham entrado ainda, né? Acho que não tinham entrado, é isso mesmo, não tinham entrado. Numa cobrança de escanteio, né? O Ranieri faz um gol, né? Com o Corinthians já perdeu 3-0, o Ranieri consegue fazer o gol. É isso mesmo, o Garro e o Memphis não tinham entrado. E o tempo vai passando, aí você fala assim, mano, agora é hora de você colocar, né? Na hora que o Corinthians faz o gol, pra mim já era antes. Mas mesmo assim, beleza, vamos lá. O Corinthians faz um gol, no momento que o Corinthians faz o gol, o treinador tinha que chamar o Garro e o Memphis na hora. Vem, vamos jogar, vamos tentar fazer alguma coisa. Não, o tempo vai passando. E aí ele simplesmente, depois de 21 minutos, quase 22 minutos ali, que ele chama o Memphis e o Garro.
O time melhora? Melhora, né? Melhora pra caramba? Não, mas melhora. Consegue, em vez de ficar sendo um time defensivo, é um time que consegue jogar mais à frente. Consegue segurar um pouquinho mais, prender a bola um pouco mais à frente, trabalhar um pouquinho mais a bola. O André entrou bem também, o jogador da base, só que você vê que tem qualidade, às vezes é afoito em alguns momentos, mas era o mais esforçado ali em campo dos que entrou. Aí o Memphis e o Garro tentaram uma coisinha ou outra ali, mas também, né? Ai, gente, olha, eu sinceramente é difícil, cara. E eu sei que eu vi ali nas redes sociais a turma já pedindo a cabeça do Dorival, sempre pede, né? Eu também aqui, vira e mexe, também falo disso. Mas eu acho que não vai rolar e também nem acho que tem que rolar nesse momento, porque, assim, pergunta honesta, cara, o Dorival, ele tem algum campeonato brasileiro decente, treinando algum time, um campeonato brasileiro decente? Porque ele realmente é um técnico que vai bem nos mata-mata, né? Em competição de mata-mata ali. Mas em campeonato brasileiro, meu Deus do céu, parece que é outro time, né? Nossa, cara, como que pode mudar tanto? Como que, tipo, a mentalidade do time, os jogadores, a qualidade, tudo, a vontade, parece que muda. E eu falo isso do time do Dorival mesmo, não tô falando específico do Corinthians, eu falo dos times treinados pelo Dorival. Quando jogam mata-mata, tem uma mentalidade e brasileiro tem outra. Então, assim, de verdade, tem algum campeonato brasileiro que o Dorival tenha feito decente, tirando com o Ceará, né? Aí, né, enfim. Bom, eu não acho que o Dorival deve ser mandado embora, principalmente por causa da Copa do Brasil, principalmente pela situação no Campeonato Brasileiro, não é uma situação. Tem que ficar atento, sim, mas não é uma situação perigosa, né? Tipo assim, olhando na tabela, embora pra mim eu ainda fico com receio, né? Eu tenho medo. Mas eu acho que pela Copa do Brasil o Cagis não manda. O problema. Não, deixa pra lá, vou nem falar aqui. Mas enfim. Enfim, Corinthians perde pro Santos. Mas, pelo menos, né? Hoje a gente teve uma notícia boa, pelo menos na minha opinião. Eu sei que eu vi alguns comentários também falando que hoje é um dia triste na história do Corinthians. Não é um dia triste, não. Porque o que aconteceu, né, no fato tô olhando aqui a matéria que está no GE, né, MP denuncia Andrés e gestor financeiro por uso indevido de cartão corporativo do Corinthians, né. Então, hoje a gente teve uma coletiva, né, de imprensa ali do promotor Cássio, que falou sobre, né, as denúncias, né, ali em relação ao cartão corporativo da época que o André Sanches era presidente do Corinthians, questão tem viagem, compra de relógio e tudo mais. E isso é só do Andrés, né? Tem do Nuílio a gente não sabe ainda, do Augusto Melo a gente não sabe ainda, mas só para deixar claro, né, a coletiva ali foi para falar do Andrés. E ele comentou que a princípio, né, tá fazendo por ordem cronológica, então começou pelo Andrés, vai passar pelo Duílio e também vai passar pelo o ex-presidente também, o impeachmentado Augusto Melo. E aí, tipo assim, né, falar, já é um dia triste na história do Corinthians, não é, e sabe por que não é? Porque isso, né, nisso do Andrés, hoje, né, que veio à tona hoje, dessa vez de acordo com o Ministério Público, que tem as provas, né, diante deles ali tem provas de que o Corinthians foi lesado pelo ex-presidente André Sanches, não é à toa que está sendo, né, denunciado. Desculpa o modo de falar, tá, gente? Aqui eu não isso aqui não é da minha área nem nada do tipo, então tô falando da forma mais leiga possível mesmo, mas que eu acho que dá para entender. Então, assim, então, assim, né, em relação ao cartão, né, em relação a ser um dia triste, não é um dia triste, por quê? Pelo menos na minha concepção. Porque isso, né? E entre tantas outras coisas, o torcedor corintiano, assim como eu acho que a maioria do torcedor corintiano, a gente suspeitava, né? A gente não podia afirmar, a gente não podia acusar, porque a gente simplesmente não tinha provas, mas a gente suspeita, a gente achava. E chegou um momento, então, tipo assim,
agora tá aí. Então, assim, que bom que tudo aquilo que a gente já suspeitava, e tem outras coisas também que o torcedor suspeita, tá parece que finalmente está sendo, olha só, investigado de fato. Eu espero que a justiça ela realmente aconteça para isso dar um pingo de esperança pro torcedor do Corinthians, né? Tipo assim, porque, cara, ele simplesmente, nesse momento, a pessoa mais poderosa ou que era, acho, de verdade, acho que até que é o cara, né, do Corinthians, o cara do Corinthians, mais poderoso, vamos dizer assim, de bastidores de lá dentro, é o André Sanches, a gente goste ou não. É o cara mais forte lá, tanto que ficou tanto tempo de renovação e transparência. Então, assim, pegar esse cara já começar a surgir né, essas denúncias em relação ao Andrés, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque simplesmente pegaram o chefão, vamos dizer assim. Então, para pegar os outros ali, não vai demorar, não vai demorar. Então, que bom, porque a gente, aquilo que eu falo, tem que tirar os ratos de dentro do Corinthians. Tem que tirar, tem que tirar. E uma coisa que o promotor lá, ele falou, né, que foi uma coisa que eu fiquei mais atenta, porque assim, se fala, vai dar mais de 1 milhão lá, alguma coisa assim, e, tipo assim, quando ele fala em relação a isso, ele fala, não foquem no valor, e eu acho que é isso que o torcedor corintiano tem que entender, gente, não foquem no valor, foquem na intenção, no que foi feito ali. Independente vamos supor, independente se é um real roubado, ou se é 1 milhão, se é 2 milhões, o que for, a intenção, vocês entendem? A intenção. Então você vê o mau caratismo da pessoa, você vê a pessoa lesando o clube, então você vê a vontade dela enfim, cara, eu tenho até receio de falar ainda, né, por mais que foi feita ali uma denúncia, mas eu ainda tenho receio de falar, mas que bom que está acontecendo para a gente ter um pingo de esperança. E é aquilo, o André Sanches, para mim, ele é só a cabeça, né? Tem os outros ali, mas pelo menos eu imagino que ele seja a cabeça, né? Então, tipo assim, se ele tá se lascando, se ele vai se lascar, e eu espero que sim, para os outros, assim, ó, também vai ser mais. Vai acontecer, e eu espero realmente que aconteça. Uma coisa que preocupa, né, como que as contas do clube ali foram aprovadas na época do André Sanches, né? O que, ao meu ver, mostra que, tipo assim, não é só ele que lesou o clube, né? Porque quando os outros corroboram com isso, aceitando, como que passa, tipo, as notas, né, as contas ali, como que passa no core, como que passa ali dentro do conselho do Corinthians e ninguém suspeita, ninguém. Enfim, então, por mais que o Corinthians tenha perdido hoje, né, em campo ali, masculino, né, porque o time feminino do Corinthians está na final da Libertadores, mais uma vez, né, as brabas, mas o masculino perdeu, mas eu acho que, mesmo sendo de uma forma vergonhosa, vexatória contra o Santos, pelo menos eu acho que a gente teve uma vitória hoje, que foi a denúncia contra o André Sanches, que depois, de acordo com uma nota do Romeu Tuma, né, ele renunciou, né, ele pediu ali um afastamento do clube. E o gestor também, né, eita, meu Deus, esqueci o nome dele. Deixa eu ver se tem aqui, cadê? Roberto Gavioli, né, ele também foi afastado ali, né. O Corinthians emitiu uma nota, né, emitiu uma nota ali falando do afastamento do Gavioli. Pelo menos isso, né. Enfim, isso aí vai ter muita coisa ainda pela frente, vai dar o que falar e vamos ver, né? Espero que o juiz, né, ou a juíza, não sei, que acate de fato ali as denúncias, aceita, né, as denúncias ali para a investigação ela ir adiante e quem sabe o torcedor corintiano se sinta um pouco, que a gente consiga sentir um pouquinho de justiça, né? A gente sabe que qualquer coisa que acontecer ali com eles ainda é pouco diante de tudo que fizeram pro Corinthians, porque a situação que o Corinthians está hoje, a situação que o Corinthians está hoje, a gente sabe que tem nome e sobrenome. E o que o torcedor quer é ver esses caras sendo
sendo punidos, né? Sendo punidos de alguma forma, porque a gente cansou de ver todo mundo passando imune. Então a gente agora pelo menos tem um pingo de esperança ali que realmente possa existir uma justiça, mas vamos ver. Pelo que eu vi também, o meu timão, né, acho que soltou ali uma notícia um pouquinho antes do jogo, que pediram até pro André Sanches vai usar a tornozeleira. Aliás, gente, Tremembé, vocês estão ansiosos aí com a estreia, né, que vai estrear dia 31, ai meu Deus, a série, né, Tremembé, que vai falar da Suzana von Stoff, Elise, do casal Nardoni e tudo mais, né? Tipo, mano, nem lançou, e se você olhar bem, já tem elenco aí pra segunda temporada, hein? Nossa, o elenco aí da segunda temporada vem forte, hein? Vem forte. Vocês sabem de que eu tô falando, né? Vocês sabem. Enfim, gente, esse foi o pós-jogo. Seguimos da maneira que dá aqui, postando o vídeo e tudo mais. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Obrigado, Corinthians, pelo jogo, né? Por essa bosta de jogo. É nóis, respeita as minas e vai, Corinthians. Pelo menos uma vitória hoje com o André Sanches. Tornozeleira.